Essa pergunta aqui, ela tem a ver com uma coisa muito, muito profunda e que a gente vê de uma maneira que nem sempre facilita a nossa vida. Por que uma parte de mim prefere o pouco ao muito? E, na verdade, é, se alguém te perguntar assim, você prefere viver com pouco ou com muito? Óbvio que você vai dizer que com muito, né? Então, realmente, é uma contradição dentro da gente. É, Fica aqui, se você chegou até aqui, se essa pergunta te tocou, era uma pergunta muito importante para a gente entender os nossos vínculos sistêmicos, o nosso relacionamento, a nossa necessidade de pertencimento, né? Então, eu te peço que compartilhe esse vídeo com alguém, que você fique até o final para compreender melhor como isso funciona, porque funciona assim dentro de todos nós, que você possa colaborar com o nosso trabalho, seja com joinha, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, fazendo mais perguntas, da forma como você quiser, porque todas elas são importantes, ok? Por que a inteligência sistêmica resolve essa questão? Porque é o seguinte, a gente tem uma ideia, sabe quando a gente fala assim, eu estou de consciência limpa? Eu estou com uma consciência limpa, significa que eu estou com uma consciência leve, eu não fiz nada de errado, eu não estou fazendo nada de errado. Nada de errado com o quê? Em relação a quê? Nesse caso, é muito em relação ao pertencimento. Mesmo que não seja na nossa família, mesmo que seja na nossa profissão. Por exemplo, hoje eu vejo muito isso na profissão. As pessoas que estão vindo para o mundo digital têm uma profissão, é professor, ou é médico, qualquer profissão, vem para o mundo digital e eles estão ganhando muito dinheiro de uma forma que, de certa forma, parece que não está abandonando a medicina, não está abandonando a educação, está fazendo de uma outra forma. Mas em relação àqueles que ainda não fizeram essa transição, que é a grande maioria, é como se a gente se sentisse um pouco com a consciência pesada, sabe? E aí, às vezes, a gente, até por essa consciência pesada, a gente precisa se afastar desse ambiente, porque o julgamento, às vezes, é severo. O que que acontece? Então, quando eu falo assim, uma parte de mim prefere o pouco, é essa parte de mim que tem medo de perder o pertencimento, tem medo de ser excluído, sabe? Você não é mais igual a gente, você é outro agora, você mudou demais. A gente costuma até dizer, né, elogiar uma pessoa quando ela prospera na vida, quando ela enriquece, quando ela tem muito sucesso, muita fama, muito dinheiro, porque às vezes não é só o dinheiro, né? Só os seus relacionamentos, eles te trazem, é um ativo muito importante, te traz muita coisa boa na vida. E aí a gente fala assim, a pessoa continuou humilde, quer dizer, ela continua mostrando as raízes dela, sem perder, sem sentir vergonha das raízes dela. Isso é muito importante na nossa cultura. Então, qual que é a diferença entre essa consciência pesada, que aí eu tenho muito, eu fico com a consciência pesada em relação à minha família, especialmente se eu ainda não tiver como dividir isso, que é visto como muito, que às vezes ainda não é tanto assim que eu possa dividir, e eu prefiro ficar com pouco. Gente, na nossa cultura, quando a gente está com um problema, sempre aparece alguém para ajudar. É muito mais fácil a gente estar, se sentir protegido, se sentir pertencendo, quando a gente está igual assim, né? Quando a gente está com dificuldade, com dificuldade. Agora, quando você está prosperando, é mais difícil, porque como assim que você consegue, sabe? Para ela tudo é mais fácil, para ela é mais complicado. Então, ter que lidar com isso, estar preparado para lidar com isso, né? E aqui tem uma diferença. Tem um outro vídeo aqui que eu respondi uma outra pergunta, eu nem lembro qual foi, né? Mas, gente, cada pergunta ensina a gente para áreas, diferentes áreas da vida, porque conhecimento se transfere. Se eu entendo como funciona uma lei sistêmica, e uma lei, eu nem gosto de falar a palavra lei, né? Porque tem muito a ver com a física, mas um princípio sistêmico é um princípio que organiza a vida e ele vale para tudo. Então, as ordens do amor, do Bert Hellinger, elas são princípios
que organizam as nossas relações. E é como eu me relaciono com tudo. Aqui, por exemplo, como que eu me relaciono com a prosperidade? Como que eu me relaciono com estar ganhando muito dinheiro? Como que eu me relaciono com o sucesso que eu estou tendo na internet, na minha profissão, na minha vida profissional? Como que eu me relaciono com isso? Porque isso vai causar consequências, tudo tem consequências. Como que as outras pessoas olham para isso e como que eu me sinto em relação a isso? Como que as pessoas que são importantes para mim, que tem grupos de pessoas que são importantes para mim, tem um grupo que é muito importante, que é esse grupo das pessoas que a maneira de, o julgamento delas me afeta, é importante para mim, é uma referência para mim. E aí presta atenção nessa palavra, julgamento, porque a gente vai pegar ela aqui de novo, de uma outra forma. Tem um grupo que isso daí, me incomoda um pouco, fala assim, não, sabe, fofoca, querem, vai cuidar da sua vida, o que que você tem que cuidar da minha vida? Tem esse grupo, que é tá aqui no meio, e tem um grupo que a gente nem tem muita consciência se estão falando da gente ou se não estão, a gente nem sabe. Mas hoje, com o mundo virtual, com as redes sociais, se antigamente a fofoca afetava a gente, imagina hoje, que são centenas de pessoas, não são mais dezenas. São, para alguns, milhares. A fama não é para qualquer um, é um peso, sabe? E aí, o que que acontece? O que que eu falei do julgamento? Porque o sentimento de culpa, em outros vídeos eu tenho falado aqui, o quanto que ele é paralisante, o quanto que ele é pesado, o quanto que ele é denso. Por quê? Porque ele é como se a gente tivesse recebido um julgamento, uma condenação. Você é culpado, sabe? Você é culpado de estar deixando a gente triste, você é culpado de estar abandonando a gente aqui na dificuldade enquanto você está no bem bom e tal, né? Então, essa consciência pesada é a percepção, e na maioria das vezes inconsciente, por que que eu falo? Porque que essa parte minha, que eu nem sei qual que é, se sente assim. E realmente eu reconheço que ela se sente. Essa primeira parte de reconhecer todas essas nuances dentro de você é essencial para que você possa gerenciar isso com sucesso. Então, essa parte minha está me falando que eu posso estar, de alguma forma, me afastando da minha família, me afastando daquele grupo de pessoas na minha profissão que era o meu suporte, que era o meu apoio. Sabe aquela panelinha que é a minha panelinha? A minha panelinha é aquela que me acolhe, né? Que me aprova, que me faz sentir seguro. E aí eu estou me afastando deles. E onde que eu vou encontrar outra? Onde que eu vou encontrar outra segurança, outra panelinha, outras pessoas nas quais eu possa confiar? Tudo isso está envolvido. E isso tem a ver com pertencimento. O que que é o pertencimento? É eu me sentir pertencendo, que eu sou importante para um grupo de pessoas que se importam comigo. Porque sozinho eu não consigo me proteger. Eu preciso de apoio. Compreende? E nós temos essa noção instintivamente. O ser humano, ele é o ser, assim, o animal que leva mais tempo para ficar, para poder se cuidar sozinho. Sem ter esse grupo de apoio, de suporte, ele nem sobrevive. Ele nasce, mas não sobrevive. Então, isso é muito visceral na gente, entendeu? Então, aí, o que está envolvido? Está envolvido, né, é, o olhar dessas pessoas para isso. Quando eu falo assim, não, eu tô de consciência leve. Aconteceu isso de ruim, mas eu tô de consciência leve, porque eu não fiz nada para que isso acontecesse. Eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso, né? É uma consciência leve. Quando eu falo minha consciência está pesada, é porque eu sei que eu estou fazendo diferente. Eu sei que eu estou conquistando algo que, de certa forma, não está disponível para todo mundo ali. Isso me diferencia, isso ameaça o meu pertencimento. Por isso é que na inteligência sistêmica a gente fala que quando a gente quer ter sucesso, quando a gente quer prosperar, quando a gente quer fazer algo que está bem diferente daquilo que é o padrão, a forma de agir da nossa família, da nossa profissão, a gente precisa fazer com a consciência pesada. Suportar essa consciência pesada. Eu saber que eu estou fazendo diferente e que isso vai impactar nas outras pessoas. E pessoas que especialmente pessoas que são importantes para nós. Então, consciência pesada, quando a gente fala na constelação de consciência pesada e consciência leve, agora você já entende o que que é. E é uma coisa um tanto diferente da culpa. A culpa já é quando realmente eu sou julgado e condenado. Que nem, por exemplo, fiz alguma coisa que eu sei que para mim a religião é errada. E aí eu faço, mas eu estou com a consciência pesada. Ai, meu Deus, se alguém me vê fazendo isso.
Ah, se alguém me descobre, que daí eu fiz, mas fiz até escondido, sei lá o que eu faço sem ninguém saber ainda, mas uma hora vão saber, e na hora que souberem, eu vou ser, tudo bem, eu não posso mais participar da Eucaristia, vão me chamar para me dar um ajuste, né? Chega para lá, né? O que que você está fazendo? Vão me chamar atenção, ou às vezes até você excluído do grupo. Olha, fazendo isso, agindo dessa forma, você não pode mais fazer parte do nosso grupo, entende? E aí já é a culpa, aí já é a condenação, já é a acusação, né? Aí é um preço já, uma condenação mesmo, né? E é pesado a gente ser condenado, muito pesado. Só de falar assim, a gente já sente o peso. Então aí eu entendo por que que quando eu tenho muito, eu fico preocupado, porque se eu estou igual a todo mundo, tá tranquilo, tamo junto. Vamos junto, tamo junto, tamo junto. Mas aí eu não tô mais junto. Eu não tô mais junto. Essa que é a questão, entendeu? E isso às vezes gera um medo na nossa família, na nossa mãe, no nosso pai, por exemplo. Não, como que você vai se escolher ser artista? Ser artista ainda é perigoso. Como que você vai escolher ser atleta? As oportunidades são tão difíceis. Até hoje tem isso. Aí, não, vai fazer essa profissão aqui que ali é seguro, ali tá certo. Então, assim, a forma como a nossa família vive, aquilo que ela acredita. E às vezes essa, esse, esse, essa, esse freio para você não fazer, não é porque realmente não quer que você tenha sucesso. É porque as pessoas acham que aquilo é mais difícil. Que aquilo é, o pai e a mãe fica com medo dos riscos que você vai correr, essa profissão é perigosa, sei lá, N coisas, entende? Nunca, nem sempre é por um desejo ruim em relação ao que pode acontecer. Então, a gente ter consciência disso, essas são as leis sistêmicas, o pertencimento ele atua em todas as áreas da nossa vida, aprender essa inteligência sistêmica, aprender a aplicar essa inteligência na nossa vida, a entender que muitas vezes eu vou precisar fazer as coisas com essa consciência pesada. Então, quando uma pessoa fala assim, eu estou de consciência limpa, não quer dizer nada assim, tipo assim, eu sou inocente, sabe? Não é bem isso, né? Às vezes, por exemplo, numa família, o Bechanic dá um exemplo muito bom. Ele fala numa família onde todo mundo sai de manhã para trabalhar, o trabalho deles é roubar. Então, o filho que volta sem nada, ele está de consciência pesada, porque aí ele não trouxe o sustento para casa e é os outros é que estão sustentando ele e ele é o bonzinho. Ele está fazendo isso de consciência com a consciência pesada. Percebe? Então, isso não tem a ver com bom, ruim, certo e errado. Tem a ver com a gente estar coerente com a nossa família. Coerente significa assim, do jeito, encaixo direitinho no que eles acreditam que é certo, que é errado. Eu estou bem encaixadinho, sabe? Quando eu começo a fazer diferente, eu estou desencaixando, ó. Estou desencaixando. E corro o risco de ficar solto, desacoplar, entendeu? Só que pertencimento não se perde. Isso é só uma ameaça. Quem faz parte de uma família nunca vai deixar de fazer parte. Às vezes o que a gente perde é a convivência, às vezes até por muito tempo, às vezes até definitivamente por vários fatores. Como antigamente, um ancestral nosso que veio da Europa, naquele tempo não tinha telefone. Chegou aqui, viveu a vida inteira sem ter condições de voltar. Não tinha internet, não tinha nada disso, compreende? Então é isso, gente. Tem sim uma parte nossa que para ir para frente precisa suportar a consciência pesada. E assim cuidar para que isso não se transforme numa culpa pesada, mesmo que a gente seja condenado pelo que está fazendo. Porque quem empreende, quem inova, sabe que vai ter também a hora de todo mundo reconhecer que deu certo e te aplaudir, mas tem que suportar chegar, aguardar, esperar essa hora. Um abraço. Assistam os outros vídeos, olhem as outras perguntas que te interessam, já são várias perguntas no YouTube, e cada pergunta traz uma resposta que pode ajudar a gente, e até em outra área da nossa vida que não tem nada a ver com aquilo da pergunta. Combinado? O sistêmico é assim, ele está na raiz, então ele serve de forma generalizada. Um abraço e até a próxima.